Deus faz um milagre. Se você está desacursoado, achando que não vai dar certo, pode ficar firme, certo? Deus é bom. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Lucas, capítulo 2, o verso de número 8, em seguintes, até o verso de número 14. Lucas, capítulo 2, verso de número 8 até o 14. Diz assim a palavra do Senhor. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, a grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Feche os seus olhos e ore junto comigo. Senhor Jesus, nós entregamos diante do Senhor essa palavra, e para que o poder, a presença e a direção do Espírito Santo nos guie. Fale conosco, e nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Esse texto ele está reverberando no nosso final de semana. O pastor Evandro pregou nele hoje pela manhã. O pastor Mateus vai pregar agora com as crianças. Ele está ensinando exatamente esse texto. E hoje eu quero partilhar esse texto com vocês sobre duas questões, que elas estão colocadas no verso de número 10. Dá uma olhada, por favor. Mantenha a sua Bíblia aberta, ou o aplicativo aí do seu celular aberto. O verso 10 tem duas expressões que, a princípio, elas são antagônicas. Elas estão no texto, mas elas revelam uma outra coisa. Preste atenção. O verso 10 diz assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo. Certo? Medo não é uma coisa muito sossegada da gente sentir. Não tenho nenhuma dúvida que talvez você já tenha passado por momentos da sua história em que você sentiu medo, certo? Mas o texto continua dizendo: estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. Naquele mesmo momento, o Senhor estava ministrando ao coração daqueles pastores uma palavra que dizia a respeito do medo que eles estavam sentindo, e dizendo que aquele medo não era para gerar medo, mas era para abrir o coração deles para entenderem a alegria. Esse tempo que nós vivemos, ele sempre milita nessas duas coisas, transita nesses dois ambientes, entre medo, incertezas, dúvidas, questões, o que vai ser, como o Vinícius falou assim, o que vai ser do meu trabalho, o que vai ser da minha vida, como será a minha família, medo das coisas que virão, mas também em pequenos momentos ou ilhas de alegrias, felicidade. Eu estou tão alegre agora. Há uma diferença entre ser e estar. Estar alegres são o que os estudiosos eles estão dizendo que tem a ver com a alegria da vida. Se deriva a partir do momento em que você começa a desfrutar algumas coisas da própria vida.
que tem a ver com bens, recursos financeiros ou bens naturais, sociais, família, amizade, festas, viagem, trabalhos criativos, prazeres da carne, uma adrenalina. Isso tudo pode gerar momentos que nos faz estar alegres. Eu estou feliz agora. Mas ao mesmo tempo em que esse pico de alegria vai lá em cima, daqui a pouco ele afunda de novo. E aí a gente vai pensar em outra coisa para viver alegria, para estar de novo alegre. E alguns estão aficionados nessa história da adrenalina, de querer ser feliz a qualquer custo. A palavra do Senhor nos dá uma outra direção a respeito desse processo maior, que é a alegria. Tem a ver com a dimensão interna do ser humano. E não apenas a externa, partilhada, compartilhada, mas a direção interna, em dimensões um pouco mais profundas, enraizadas em nossa condição de liberdade, você não estar preso a nada e nenhuma coisa. Por exemplo, é você ter a opção de escolher entre uma coisa e outra. Vou dar um exemplo bem facinho, ver se melhora aqui, Guilherme. Vou dar um exemplo para você bem fácil. Tem gente que diz assim para mim: pastor, a sua igreja não pode beber, né? Não pode beber isso, não pode beber álcool, não pode tomar nada. Eu falo: olha, o que a Bíblia nos diz é que você não pode ser escravo do álcool. Então, se você tem hoje uma condição de dizer assim: hoje eu posso beber um copo de vinho, ou eu vou optar não beber. A pergunta é: você tem controle sobre isso? Você pode dizer sim ou não para isso? A mesma coisa para o cigarro, ou pensando em outras coisas um pouco mais profundas, mais difíceis, como a droga. Você vai conversar com alguém que é usuário de droga, a primeira instância dele, ele vai dizer assim: eu não sou dependente químico, eu paro a hora que eu quiser. Nesse período que eu tenho de pastor, 27 anos, como a gente já ajudou, e a conversa é sempre a mesma, né? Fala assim: você tem condição de parar? Não, eu não sou dependente, pastor, de maneira alguma, eu paro a hora que eu quiser. Eu falei: então escolhe parar agora e passar 30 dias sem fazer uso de nada. Já é mais difícil, né, pastor? É que eu não estou querendo tanto assim. Então a conversa é isso é liberdade, quando você pode dizer sim, ou você pode dizer não para uma coisa. Por exemplo, outras situações, a questão aí do acesso da internet, do seu celular, ou do meu celular, ou do seu tablet, ou do seu computador. Você pode dizer não para a pornografia hoje? Você consegue dizer não? Eu consigo. Eu viro a página, eu desligo. Glória a Deus. Isso é experimentar a liberdade. Mas quando nós estamos amarrados, presos, nós não conseguimos experimentar a liberdade. E é exatamente isso que Jesus está nos dando, essa alegria de poder saber que o domínio da nossa vida não depende apenas de mim, depende daquilo que Deus está fazendo conosco, e a nossa relação com o Pai vai se estreitando. Os crentes, aqueles que creem em Jesus, experimentam uma alegria que transforma a vida inteira, não apenas algumas horas na igreja, não apenas aqui, mas ela permeia a vida, os relacionamentos. Sentem na sua história a presença de Deus dando sentido para o mundo. E é exatamente isso que há 94 anos a IPI Central tem feito. De fazer com que aquilo que Deus está fazendo na vida pessoal possa fazer na vida comunitária e dar sentido à vida. Vou dar outro exemplo para você. Nesse final de ano aqui, com certeza você já deve ter participado ou de uma vaquinha ou de uma corrente para poder ajudar alguma instituição, certo? Alguém fala assim: nós estamos juntando dinheiro para comprar presente para levar para as crianças no Natal. Você já deve ter sido desafiado a ajudar aí, a dar um 10ão, um 20ão, um 50ão, para poder ajudar esse pessoal.
Por quê? Eles fazem isso para dizer assim: nossa, é uma alegria poder ajudar. Mas essa alegria passa, acaba. Mas por que gera alegria e acaba? Porque é uma alegria que é minha força, sou eu que estou fazendo. Mas o sentimento que Deus foi trabalhando na nossa vida, ele vem do Pai. Porque Jesus já nos ensinou que é mais bem-aventurado, mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Amém, irmãos? Nós já entendemos isso. Mas como que o mundo chama isso? Como que as pessoas que estão aí no dia a dia chamam isso? Olha, é o Espírito do Natal. Olha que bonito, né? É o Espírito do Natal. Tem alguma coisa diferente no ar. Tem mesmo. Porque aquele que é o Supremo, o Deus excelso, ele se deu, ele se entregou. Nasceu no pequeno menino, na pequena criança. A história da presença de Deus na minha vida afeta as pessoas ao lado, dando sentido ao mundo. O Neemias, lá no Antigo Testamento, ele descobriu isso, trabalhando no processo da restauração dos muros, do templo, e não apenas do muro e do templo, mas de uma identidade de um povo que havia se perdido por conta do cativeiro babilônico. E ele diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a minha força. Veja, não é a alegria que eu tenho, mas a alegria que vem do Pai para mim. Isso me dá força, isso estabelece a minha história e não faz com que eu possa viver escondido ou apenas com medo das coisas. Veja, há um detalhe aí no seu texto da Bíblia, por favor, dá uma olhada agora no verso de número 10, ainda bem no finalzinho dele, diz assim: eis que lhe estou trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Certo? Isso está escrito na sua Bíblia aí? Amém? Que são para todo o povo. Pergunta fácil. Todo mundo que você conhece está feliz ou não? Parece perguntinha da Xuxa, né? Todo mundo está feliz? Não está feliz. Não sei o que você tem ouvido por aí, mas final de ano normalmente não é um negócio muito tranquilo, né? Final de ano tem muita coisa que aparece. De vez em quando tem uns esqueletos no armário lá que quer sair fora assim, né? De uma briga, de uma discussão, de uma desavença, de um parente meio longe que apareceu na festa de Natal sem avisar. E aí o bico fica lá na frente. E aí nem todo mundo está feliz. Talvez esses anos as coisas fiquem complicadas, porque como celebrar o Natal depois de tanto tempo de mortes e mortes e mortes e mais mortes? Parece que é impossível, mas a Bíblia diz que essa palavra que os anjos estão dizendo para os pastores, ela é uma palavra que vai trazer grande alegria para todo o povo. Como isso vai ser possível? Para ser alegria para todo o povo. Veja, olhe para o seu texto, por favor, o verso de número 11. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, para você deixar de ter momentos de alegria e de prazer e de emoção para a sua alma, para o seu coração, você precisa agora ser alegre. E como que é ser alegre? O que é ser alegre? É conhecer quem é o seu Salvador, o seu Cristo, o seu Senhor. Essa é a palavra. Essa é a palavra que tira o medo. E por que tira o medo?
Essa é a palavra que traz a você a alegria. Mas por que alegria, pastor? Como músico, durante um tempo da minha vida, eu toquei em vários lugares. Desde os lugarzinhos assim, até de meia dúzia de pessoas, até de bastantão de gente. E na hora, gente, é um negócio super bacana, super legal. Tá tocando aquele montão de gente lá, dançando e tal, e todo mundo se alegrando. A grande maioria com uma ajudinha externa, que depois vira interna, e depois vira externa de novo, porque aí vem os bafão, né? E daqui a pouco tem que chamar os peritos aí, né, Vinícius? Né, Karina? Porque já deu ruim. Já atrapalhou tudo a história. E aí de repente você está lá tudo feliz, acabou, você guarda as tralhas e pô, daqui a pouco fala assim, acabou, todo mundo foi embora. E de novo você olha e fala assim, bom, acho que tem que começar amanhã de novo. Vamos esperar para a próxima festa. Mas a cara vai para casa com cara de maracujá engavetada. Já viu isso assim? Bicudo, já pensando nas coisas, já pensando nos problemas. Os anjos deram uma notícia para os pastores, que eles receberiam uma mensagem que poderia mudar a história deles. Sabe por quê? Porque algumas vezes eu e você precisamos entender essas 3 verdades que estão no texto. A primeira é que eu necessito ser salvo. Pastor, mas eu não preciso ser salvo. Mas eu sou tão bonzinho, eu não faço mal para ninguém. Olha, pensa num cidadão bom, sou eu. Nem tanto, não. Por quê? Só Jesus é bom. Ele morreu no nosso lugar. Só Jesus é o nosso Salvador. Essa palavra lá no hebraico, Salvador, ela vem de Yeshua, que é a palavra Josué, as letras que compõem o nome Josué. Jesus é Salvador, aquele que vem me tirar das minhas perdições. Pastor, como eu tenho perdições? Eu não tenho perdições. Nós temos sim, perdições físicas. Você é limitado. Você tem algumas coisas que os médicos chamam de herança genética. Algumas são muito boas, outras não são muito boas. E você já deve ter visto na vida Jesus livrar pessoas das suas perdições genéticas, certo? Ele nasceu assim, desde a nascença, e Jesus vai lá e cura ele. Você precisa ser livre das suas perdições morais. Por mais bonzinho que seja a sua cabeça, pensa besteira, certo? Ou eu só estou falando do Juliano? A cabecinha sua roda assim, vai lá onde não devia ir. Pisa na laminha que não deveria pisar. Bota a mão onde não podia pôr. A sua cabeça te leva para esses lugares. Você está preso a perdições emocionais. Alguns são dominados pela raiva. Certo, irmãos? Dominados pela raiva. Como assim, pastor? Raiva que vai controlando. Veja só como são os passos da raiva. A raiva pode ser apenas uma pequena indignação. Eu estou indignado. E aí, com mais informações, com mais elementos que vão acrescendo a essa indignação, eu passo a ficar preocupado. Da raiva, da indignação, preocupação. Aí eu fico inconformado. Aí agora não dá mais, né? Eu não consigo aceitar isso. Eu não consigo aceitar essa história. Eu dou o próximo passo. Eu começo a maquinar planos para eu me livrar dessa história. Na maioria das vezes tem SIC e RG endereço fixo. Certo? Eu começo a planejar como eu vou me livrar dessa história. Até chegar na execução da vingança. E quando eu me vingo, eu assumo o papel de Deus do negócio. Porque a Bíblia diz que a vingança pertence a quem?
ao Senhor. E quando eu me vingo, eu tomo o papel de Deus e assumo as responsabilidades, algumas vezes muito difíceis. Eu preciso ser salvo das minhas perdições espirituais, de pactos, envolvimentos com entidades, com forças malignas, com o próprio diabo. Eu preciso me livrar disso. Pastor, eu nunca fiz isso. Talvez você nunca tenha feito conscientemente, mas já se envolveu com isso. Mas pastor, eu só queria o bem. É verdade, a gente tem essa ingenuidade na nossa mente, mas a gente acaba fazendo isso. Quando o Senhor perdoa o nosso pecado, quando nós nos rendemos e dizemos assim, nós necessitamos ser salvos, o que a Bíblia fala que acontece no céu? O que acontece no céu quando um pecador se arrepende? Ao quê? Festa no céu, alegria. Sabe por quê? Porque o pecado, ele impede que possamos ouvir a voz do Senhor e perceber a presença dEle. Eu não sei quanto a você, mas eu estou super sossegado aqui desde o começo do nosso culto, entendendo e percebendo a presença do Senhor, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Mas infelizmente tem gente que passa a vida sem perceber Deus. E aí eu preciso dizer para você que Deus tem uma outra coisa que Ele quer fazer com você. Ele quer ser o Cristo da sua vida. Ele quer ser o Salvador e Ele quer ser o Cristo da sua vida. O que significa ser o Cristo, pastor? O Cristo significa ungido. Aquele que foi separado por Deus para uma boa obra. Você lembra de Lucas capítulo 4? Quando Jesus no templo abre o rolo da lei e lê o profeta Isaías no capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou para libertar, para curar, para apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele veio com uma função a fazer. E quando eu entendo que Jesus é o meu Cristo, e nós oramos por pessoas aqui, e o Espírito Santo faz parte da sua vida, você também é um ungido do Pai, amém, irmãos? Você é uma ungida do Senhor, porque o Espírito Santo está sobre a sua vida, e o derramar do óleo no Antigo Testamento era o sinal da presença e do selo do Espírito sobre a sua vida. Quando o profeta Samuel saiu e foi ungir Davi como rei, ele levou um óleo e derramou sobre a cabeça dele. Ele foi ungido rei. Ele é um homem agora com uma função, um propósito a servir dentro do reino. Uma outra coisa que dá muita alegria para mim e para você é exercer o propósito que Deus me chamou para exercer, amém? E aí eu vou dizer para você que é uma alegria. Pergunta para os meninos aqui, ó, e as meninas que tocaram e cantaram, certo, Rafa? Certo, Felipe? É uma bênção, gente. Como é maravilhoso louvar ao Senhor. Com muita gente, com pouca gente, com 2 ou 3, onde estiverem, o Senhor ali está. E é maravilhoso exercer. Como é maravilhoso preparar, sair de casa por volta de umas 4h30, chegar aqui na igreja às 5 da tarde. É só você perguntar aí para os irmãos que ajudam no ministério do Ubuntu. Sair de casa às 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, para chegar aqui mais cedo, para ajudar, para preparar comida, para preparar tudo aquilo que vai abençoar a vida de morador de rua, que nunca viu, que não conhece, que não sabe de onde é, mas fazendo isso só por conta do amor do Pai, certo? É maravilhoso sair daqui do conforto da casa, da igreja, e talvez o grande desafio do Marcelo, de servir em lugares assim que talvez ele nem sabe para onde vai. Você já imaginou, vou contar, dedurar ele aqui, imaginou que o Espírito Santo fala com um menino desse, que não tem nada a ver com japonês, ou aliás, com chinês, que ele quer que ele se envolva com a pregação do Evangelho na China? Entendeu aí? Na China, o que ele tem a ver? Por favor, Marcelinho, fica em pé mais uma vez aí.
Vou fazer você passar um pouquinho de vergonha, glória a Deus, vai ficar apresentando. Olha só, vê se ele tem o zoinho puxado. Tem puxado assim alguma coisa? Hein? Nada, né, irmão? Obrigado, viu, Marcelo? Não tem, irmão, mas Deus faz. Pergunta para ele se ele está feliz ou não. Feliz, Marcelo? É uma benção. Por quê? Sentido, ungido para. Você também é ungido do Senhor, amém, irmãos? Agora você precisa descobrir aquilo que Deus derramou sobre a sua vida. Quais foram os dons que o Espírito Santo já te visitou, te abençoou, para que você possa ser útil no propósito e ser feliz, ser alegre e não estar feliz, porque estar passa, certo? Estar acaba. Quero encerrar dizendo uma coisa para você. É possível ser feliz se você reconhecer Jesus como seu Salvador, livrando você de todas as suas mazelas, todas as suas coisas ruins. É maravilhoso ser feliz com o Senhor, quando eu descubro qual é o propósito de Deus para a minha vida, quando eu estou trabalhando, militando naquilo que Deus me deu a fazer. É maravilhoso, mas é maravilhoso quando eu descubro que Jesus é o Senhor da minha vida. Olha para o seu texto aí, ele está dizendo... hoje na cidade de Davi ele nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Senhor é o Kyrios, é o dono de todas as coisas. Eu necessito entregar a minha vida e o meu futuro nas mãos do Senhor. Por quê? Porque Ele é soberano, Ele é o dono de todas as coisas. Ele conhece o começo, o meio e o fim. Foi isso que o Vinícius veio dizer para nós aqui. Ele tem outras anotações, depois você procura ele lá, né, Karina? Procura, fala com ele para você ver. Tem outras anotações, né? Tem outras coisinhas. Há um tempo atrás nós fomos lá visitá-lo na casa dele e ele falou: pastor, nós estamos aí querendo ter um filho, e aí? Vamos orar por isso, né? Que bom, vamos orar. E já chegou o Miguel, está aí. É uma benção. Quais são os planos? Quais são os projetos de Deus? Ai, pastor, mas o mundo está muito complicado para criar um filho. É verdade, o mundo está. Mas debaixo daquele que habita no esconderijo do Altíssimo é outra história. Enviar o Marcelo para outros ou outros. Nós temos um irmão aqui do Senegal, né? Deus abençoe. Como é o nome? Vitor, que está aqui no Brasil estudando, né? É uma bênção. Ele está com a gente aqui. É maravilhoso. Como vai ser isso no futuro? Nós não sabemos. Mas uma coisa eu sei: o Senhor é soberano. E Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe do meu deitar e do meu levantar. Ele sabe quando eu ainda estava informe, lá na barriga da minha mãe. Ele já me conhecia, Ele sabe todas as coisas. Nada escapa ao seu domínio. Hoje pela manhã nós tivemos a ordenação do Fábio e do Mateus. Na hora que o Evandro estava pregando, o Senhor me levou ao texto que ele me impactou. Jeremias capítulo 1, versos 4 até o 10. E eu que não era da igreja, não tinha nada de crente, não tinha pai crente, nem mãe crente, não tinha nada de parente de crente. De repente estava eu lá na minha casa, orando e chorando, falando: Deus, o que o Senhor quer de mim? Uma angústia, um negócio revirando minha barriga, minha cabeça. Eu falei: eu preciso ir para casa. Cheguei em casa, no horário de trabalho, finalzinho de tarde, quase 6 horas, botei a minha cara na cama e o meu joelho no chão, abri a Bíblia. O Senhor, fala comigo, por favor, porque eu não sei o que está acontecendo com a minha cabeça. Jeremias 1, 4 a 10. Eu te escolhi para ser profeta das nações. Aí eu comecei a dar as minhas desculpas e já li o verso 5.
Não diga que eu não passo de uma criança que eu não sei falar. Falei, mas Senhor, como é que vai ser? E ele responde no verso 6, eu vou botar a minha palavra na sua boca. Falei, mas Senhor, como é que vai ser isso? E eu vou te levar para os lugares que você vai pregar. Eu falei, mas Senhor, não tenho condição. Ele falou, se uma brasa viva vai tocar a sua boca. Eu falei, Jesus, não tem como pegar. Não tem mais. A alegria invadiu o coração. Há algo de extraordinário naquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Eu não sabia o que era. Eu não sabia por onde eu ia caminhar. Eu não tinha a mínima ideia do que eu tinha que fazer. Mas eu tinha uma certeza. Aquele que é o dono de todas as coisas, Senhor de todas as coisas, me pegou pela mão e disse assim, eu quero cuidar de você. Amém, irmãos? Você talvez possa sair daqui e ter vários momentos de alegria. Lá no seu final do ano, celebrando, com o namorado, com a namorada, sem namorado, passando momentos difíceis. Talvez você possa querer se alegrar com alguma coisa. Mas eu quero convidar você a ser feliz. Amém? Ser alegre. Porque a palavra que não mente, que não muda, diz assim, essa é uma mensagem para todo o povo. Mensagem de alegria para todo mundo. E se você não entregou a sua vida para Jesus ainda, hoje é um bom dia. Ai, Senhor, que bom. Nós vamos orar por isso. Se você ainda não sabe o que Deus quer usar a sua vida, quais são os propósitos do Pai para a sua vida, o Cristo ungido vai falar com você. Se você está com medo do seu futuro, com dificuldade das coisas, para onde você vai caminhar, o Senhor soberano sobre todas as coisas, que fez os céus e a terra, vai lançar fora de você todo o medo. Amém, irmãos? Quero orar por você. Quero orar por você. Quero orar pela minha vida. Porque o Senhor está aqui. Se o Senhor falou com você mesmo, eu quero que você fique em pé. Nós vamos orar por você. Quero clamar ao Senhor. Pedir a Deus que ministre a sua vida, seu coração. Vamos fazer isso. Se você quiser ficar em pé. Se o Senhor falou com você, nós queremos orar por você. Amém. Glórias ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Maravilha. O pessoal do louvor já vai vir aqui, que nós vamos cantar uma música que eu duvido que você não conheça. Mas eu quero dizer para você que hoje é dia de alegria no céu. Amém? Hoje é dia de alegria no céu. Amém? Um pecador se arrepende? Aleluia. Hoje é dia de alegria, porque o Espírito Santo está sobre a sua vida, te designando para fazer algo em nome de Jesus, para ser um instrumento da graça na vida de alguém. O Senhor está aqui para dizer, eu quero cuidar de você. Deixa eu ser na sua história o Senhor soberano. Eu quero cuidar da sua vida. Essa é a palavra do Senhor, amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós temos aqui irmãos e irmãs, talvez com dúvidas sobre o seu futuro, com receios, com medos, com inquietações com relação à sua saúde física, emocional e espiritual. Mas eu quero profetizar sobre a vida dos teus filhos a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor, a alegria do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque essa palavra é para todo mundo. Não é só para um ou outro irmão ou irmã. É para todo mundo, todos aqueles que crerem, aqueles que nele crerem, estarão experimentando da salvação que há em Cristo Jesus, estarão experimentando da alegria da vida eterna, estarão experimentando da bênção, da unção do Espírito sobre a sua vida, estarão experimentando porque o seu coração está aberto e o Senhor vai derramar e transbordar da presença do Espírito, sendo cheio do Espírito Santo. Pai, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é soberano de todas as coisas e tem cuidado da nossa vida. E essa mensagem alegra o nosso coração, porque nós não precisamos ter medo do amanhã,
do próximo governo, nós não precisamos ter medo das situações de um diagnóstico, nós não precisamos ter medo das situações da família, dos encontros que teremos durante essa semana, da economia. Nós não precisamos ter medo, porque o Senhor é aquele que abençoa, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege, e nós queremos receber do Senhor essa palavra para encher o nosso coração e essa realidade mudar a nossa história. Dá-nos a tua alegria, Senhor, a alegria que vem do Senhor, para a glória do teu nome. Nós oramos e cremos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém.